Fala galera do Isso é São Paulo, hoje terça-feira, 6 dias depois da derrota para o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista, foi dia de entrevista coletiva com Daniel Alves, camisa 10 e capitão do São Paulo, e a gente tá aqui para mostrar para você um resumo da conversa virtual que o jogador teve com os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube. Quem tava esperando que ele batesse na tecla do vexame, da vergonha, da humilhação, todas essas palavras que a gente fala e ouve tanto depois de derrotas como essa que o São Paulo teve, caiu do cavalo. Daniel preferiu partir para o lado da estabilidade, defender o trabalho do Fernando Diniz, mas sem deixar de apontar alguns problemas estruturais que o São Paulo tem. Eu acredito que é um dos grandes problemas, não só do São Paulo, mas do futebol. Eu gosto de falar do futebol em geral, porque, a minha intenção é melhorar o São Paulo, quando eu tomei a decisão de vir jogar aqui no São Paulo, mas também de alçar um pouco a voz no futebol brasileiro, porque o meu compromisso com o futebol é muito maior do que simplesmente ser um jogador de futebol. E eu acredito que ninguém faz nada com as mãos atadas, entendeu? Ninguém faz nada com as mãos atadas. Então, um clube, para ele estar sempre em evidência, para ele estar sempre em crescimento, em evolução, as pessoas que estão à frente das posições, elas precisam ter o poder de decisão. Ele chegou a falar que o trabalho que ele faz hoje com o Fernando Diniz é um dos melhores da carreira. O trabalho do Diniz não só merece defesa, como merece ataque, como merece meio campo. Prometeu para o torcedor do São Paulo que o verdadeiro tricolor é aquele de antes da parada dos campeonatos e não esse que perdeu agora para o Red Bull e para o Mirassol depois da volta do Campeonato Paulista. Porque nós não somos esses dois últimos jogos nossos do Morumbi, não. Nós somos a equipe por trabalho, por dedicação, por entrega, por comprometimento que éramos antes da pandemia. Infelizmente, aconteceu esse X aí na nossa caminhada, mas isso não vai mudar a nossa rota do que a gente está fazendo, não vai mudar a nossa fé no que a gente faz no dia a dia, porque é a única coisa que vai fazer a gente mudar a história do São Paulo. O Daniel disse que tem muitas coisinhas erradas acontecendo que acabam estourando nos jogadores e na comissão técnica. Inclusive, ele falou mais de uma vez durante essa entrevista coletiva que veio para o São Paulo para realizar o que ele chama de sonho de criança, sabendo de todos os problemas que encontraria, da situação delicada do clube financeiramente e até dos problemas estruturais. Inclusive, olha só o que ele respondeu quando eu perguntei se depois de um ano o São Paulo cumpre as expectativas que ele tinha quando assinou o contrato. O São Paulo cumpre as minhas expectativas porque eu baixei muito ela, entendeu? Eu baixei muitas minhas expectativas. Eu não jogo futebol por dinheiro. Desde que eu saí de casa eu não jogo futebol por dinheiro. Eu jogo futebol para poder dar uma melhor vida à minha família, para poder dar uma melhor vida ao meu entorno. Então, quando eu decidi vir para o São Paulo, eu sabia dos problemas que tinha o São Paulo e eu sabia que para a gente poder chegar a um consenso, teria que ter alguns parceiros, senão ia gerar uma certa dificuldade para o clube. Normal, porque todos os clubes padecem da mesma situação, não ia ser o São Paulo que ia ser diferente. Mesmo assim, eu decidi vir realizar o meu sonho, sabendo todas as dificuldades, todo o que o clube tem de problemas nessa parte. Mas apertei o F e falei, vou pro São Paulo, porque é o meu sonho e vou realizar meu sonho. E ele deixou transparecer uma insatisfação com o departamento de marketing, que ainda não encontrou nenhum parceiro para explorar a imagem dele e ajudar o São Paulo a bancar os salários. Até agora, depois de um ano, o São Paulo teve que bancar todos os valores do Daniel Alves por conta própria. E você se lembra que quando o São Paulo anunciou o jogador, ele anunciou também que essa contratação só foi possível porque existia um grande projeto de marketing na expectativa de chamar empresas parceiras que pudessem auxiliar o clube a bancar os custos altos de ter um jogador como esse no seu elenco. É muito difícil, né, você falar de algo que foge das minhas mãos, né? Eu não consigo, eu não controlo o marketing do São Paulo, porque se eu controlasse, seria muito, algumas tomadas de decisões de algumas coisas, elas seriam
diferente, porque eu tenho uma outra ideia de como eu faria, né, no meu caso e no caso de um clube desse tamanho. Mas é aquela velha história, né? Você tem que controlar o que está no teu alcance, o que está nas tuas mãos, né? E isso foge um pouco disso. Mas, problemas à parte, olha aí o que o Daniel Alves respondeu quando perguntaram para ele sobre a possibilidade de trocar o São Paulo pelo Flamengo neste momento. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito bem claro, para esse debate ele não existir mais nunca, o único clube no Brasil que eu jogaria, esse clube seria o São Paulo, e não existe outro clube. Tudo que sair em função de que Dani está se transferindo para algum outro clube aqui no Brasil, pode falar que é mentira. Eu estou dando essa autorização para você falar que é mentira, porque eu não jogaria em outro clube aqui no Brasil que não fosse o São Paulo. E o Camisa 10 terminou lembrando que é o maior vencedor de títulos da história do futebol e que por isso o São Paulo tem que entrar no Campeonato Brasileiro e nas outras competições que vem pela frente para ser campeão, sem essa de brigar por vaga na Libertadores, muito menos na Sul-Americana. O Daniel quer que o São Paulo, mesmo depois do fracasso contra o Mirassol, pense grande, pense em conquistas. São Paulo não joga para objetivos de classificar para Libertadores, classificar para Sul-Americano. Não, esse não é o objetivo do São Paulo. O objetivo do São Paulo é lutar pela conquista do time. Esse é o que representa essa equipe, esse é o que representa essa camisa e esse é o que representa os jogadores que aqui estão. Essa foi a manifestação do Daniel Alves, a primeira mais incisiva depois da eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista, tentando fazer o esforço de blindar os jogadores e o Fernando Diniz, prometendo também que vão melhorar, que vão retomar o bom rendimento diante da pausa dos campeonatos e deixando alguns recados, né, para a diretoria principalmente, de que nem tudo é bonito, de que nem tudo tá certo e que resultados como esse dentro de campo tem reflexo também do que é feito fora de campo e não só para essa temporada, né? Um reflexo do que é feito em outras e outras temporadas de mudanças de rota meio desastradas que o São Paulo fez aí nos últimos anos. Agora eu quero convidar você para deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre essa entrevista do Daniel Alves e sobre o futuro do São Paulo na temporada 2020 e também para se inscrever no nosso canal que acaba de bater a marca de 2.000 inscritos. A gente ainda vai debater Daniel Alves e o futuro do São Paulo no nosso podcast dessa semana, nas lives e em todas as nossas plataformas no Isso é São Paulo. Valeu, um abraço!